Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé
é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Você já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você. Já se sentiu perdido no escuro, buscando uma luz que parece nunca chegar? Nossos caminhos são marcados pelas escolhas. Algumas nos afastam do que é verdadeiro. A vaidade, a raiva, a dor, são espelhos que nos mostram um reflexo deformado de nós mesmos. Mas mesmo na noite mais profunda, quando o silêncio é ensurdecedor, uma voz chama por você. Não é um chamado de condenação, mas um convite à redenção, um convite para recomeçar. A fé é o primeiro passo em direção à luz. É a coragem de crer sem ver. Luz não condena a escuridão que você carrega, mas a transforma. Deixe que essa luz guie você.